Olá, senhoras e senhores, eu sou Oswaldo Meza e hoje nós estamos na mesa com uma grande líder da direita, uma guerreira, uma brava da direita, como nós falamos, Giane Nogueira. Giane Nogueira, olá, obrigada Meza por estar aqui com você, conversando. Giane, é um prazer ter você aqui, sabe por quê? Eu falei pra menina que faz a agenda, eu preciso de mulheres, né? Porque senão só vem homem no podcast. Não pode, tem que ter mulher. E a dificuldade hoje de mulher, principalmente na política. Sim. Por que você acha que existe essa dificuldade? E a gente que às vezes faz a política partidária, a gente sofre, porque você tem a cota, sim, você tem que trazer mulheres, não tem jeito. Mas, Meza, onde nós vamos, os ambientes políticos, sempre nós somos bem minoria, assim, são poucas mulheres. Esse dia eu estava numa sala, tinham 80 homens, éramos em 3 apenas. Então a gente precisa sobreviver da política, lutar. Partidariamente sempre foi um desafio, né, compor as chapas aí com o nome de mulheres. O que eu percebo? A política é um ambiente tão hostil em todos os lugares, ninguém dá nada para ninguém, você tem que conquistar, você tem que ter fígado, você tem que ter um estômago bom e resiliência. E daí muitas mulheres desistem nesse caminho, né? Mas eu acredito que quando você tem um propósito, você sabe onde você quer chegar, assim, isso dá força, né? Para prosseguir, mas é um desafio, sempre é um desafio. Nós precisamos nos unir, né? Chamar mais mulheres. Eu gosto muito desse processo de encorajamento de mulheres. Sempre que possível faço palestra para mulheres, chamando elas para este lugar, porque é um lugar de mudança, né? Tudo, sim, a política impacta a nossa vida em tudo. E nós mulheres temos um olhar diferente, muito mais por propósito, por aquilo que a gente acredita, acima de composições, né? Muito mais humano, muito, né? Mais humano, e é necessário, sim, a presença de mais mulheres, com certeza. Ô, Giane, você é natural de Dourados, não? Natural de Dourados, nascida em Dourados. Que legal. E você... Nascida, criada e bem criada. Tem um menino que fala, eu fui mal criado lá. Eu falo, não fui mal criado não, eu sou bem criada em Dourados. Eu estive em Dourados sexta-feira agora, na Pão Dourado, lá, aquela padaria dos políticos, né? Sim. E eu tô lá comendo e o pessoal, não, porque Bolsonaro, isso aqui, outro ali. Eu falei, vou ficar quieto, senão eu não vou embora. Começar a padaria da fofoca. Se começar a conversar, eu vou ficar lá. Eu tinha um compromisso. Sim. E você é casada com Rodolfo Nogueira. Sim. Vocês não eram da política. Não. Fomos atraídos para esse mundo. Me conta, como que aconteceu isso? Vocês sempre foram... você é advogada? Sim. Sempre advogou? Sempre. Produtores rurais? Sim, produtores. O que acontece? Nós tínhamos a nossa vida comum, né? Rodolfo sempre na fazenda, eu na cidade. Temos 3 filhos, então, assim, para se abster da cidade é mais dificultoso. Então, o meu escritório de advocacia. E eu sempre percebi que o Rodolfo sempre gostou muito de acompanhar. TV Senado, acompanhar a política. Eu ficava mais de longe, né? Algumas campanhas municipais, o Rodolfo atuava ali apoiando um vereador ou outro, eu ficava de longe, eu sempre falava, olha, larga a mão disso, né? Vamos cuidar vamos criar nossos filhos, vamos cuidar da nossa vida. E começou assim, eu acredito que é um propósito do Senhor. Nós conhecemos o presidente Bolsonaro em 2014 e isso foi nos... Você conheceu como o Bolsonaro? Na praia. Esses dias eu estava olhando um álbum de fotos, né, da nossa praia ali, que foi a primeira vez que nós fomos para o Rio de Janeiro. E estávamos na praia ali, a família, de repente passou então o deputado federal, que estava ficando famoso, né, os embates contra o mensalão. CQC. E eu lembro que o Fernandinho Beiramar falou assim, olha, o único deputado que eu nunca dei dinheiro foi um tal de Bolsonaro, daí explodiu o nome dele. E ele passou e minha cunhada, gente, olha aquele ali é o Bolsonaro. O Rodolfo não estava. Saímos correndo de biquíni com as crianças. Meu filho era pequeno, tinha uma pequenininha. Saímos correndo atrás dele, tiramos foto ali, fizemos aquela baguncinha, né? E depois de 2 dias, o Rodolfo encontrou com ele na padaria do condomínio que nós estávamos hospedados. Daí que nós soubemos que estávamos hospedados ao lado do condomínio que ele residia, né? Que ele morava. E isso nasceu uma amizade entre ele e o Rodolfo, trocaram um WhatsApp, o Rodolfo falando muito do Mato Grosso do Sul, as questões nossas de invasões, as questões indígenas. E ele serviu o exército aqui, né? Serviu em Nioaque, então ele conhecia um pouco dessa história do Mato Grosso do Sul, né? Da fronteira. Isso foi trazendo relacionamento, né? Então, em 2018, em 2017, quando ele decidiu, então, que ele
seria candidato à presidência, ele ligou pro Rodolfo, Rodolfo, precisa de alguém no Mato Grosso do Sul. Rodolfo ficou nessa incumbência, né, de, então, presidir o PSL na época. E eu só analisando, né, atentamente. E eu comecei nos bastidores, ajudando ali na parte administrativa o partido. Ai, vamos fazer passeata, vamos fazer carreata. E toda essa mobilização de bastidor eu atuava. Mas não pensei que eu vou ser um dia uma pessoa, eu vou me candidatar a algo. Não, eu quero ser uma apoiadora de um movimento que eu acredito que é necessário, que vai ser pelo bem do Brasil. E em 2022, então, o Rodolfo é candidato. Foi também presidente do PL, mas dessa vez candidato. E eu fiz a coordenação geral. Ele foi candidato pelo PSL? Não, daí pelo PL, né? Já em essa 2022, agora. O presidente Bolsonaro entrou agora no PL, o Rodolfo foi presidente. Em 2018 ele não foi candidato? Não foi. Ele só foi presidente mesmo e ajudando ali nas eleições. Você sabe que eu conheci o Bolsonaro, eu fui em Brasília na época dos movimentos contra a Dilma, do impeachment da Dilma. Teve aquela questão do ônibus lá, dos 20 centavos e tal. E eu fui para Brasília participar de um evento do Silas Malafaia, do René Terranova, que era Marcha pela Família, alguma coisa assim. Marcha que foi da Família, que acontece até hoje. Né? Que foi lá na Esplanada. Que é a Marcha Pró-Vida, Marcha contra o Aborto. E aí o Silas Malafaia, meus queridos, falando com a Dilma, assim, ele virava pro Planalto e apontava o dedo. Combativo. E tal. E eu lembro que naquela época, naquela ocasião, eles tinham liberado o cartório fazer o casamento homoafetivo e ele brigava. E aí ele falou, eu vou chamar uma pessoa aqui, que é um deputado, isso em 2013. Aí chamou o Bolsonaro, foi a primeira vez que eu ouvi falar do Bolsonaro. Sim. Né? Depois eu vi que ele começou a ter uns embates na TV, enfim. E de lá para cá, criou-se esse movimento, né? Esse movimento conservador. Ele foi a voz, né? Aquilo que a gente acreditava, e ele foi o único que teve coragem de falar sobre os desmandos, de falar sobre corrupção, de combater a corrupção, de ser combatível ali na Câmara, enquanto nós tínhamos uma Câmara totalmente calada, né? Amordaçada. Então, isso trouxe força para ele, né? As pessoas falaram, essa voz me representa, essa fala me representa, é o que eu penso, né? E capturou o coração da maioria dos brasileiros, né? E a gente aqui também no Mato Grosso do Sul fomos motivados a participar da política, né? Justamente nessa movimentação de mudança. Puxa, ele está fazendo tudo isso a nível nacional. E quem que ele vai ter nos estados, né? Não, eu quero ser essa voz, eu quero ajudar, né? Eu quero ajudar ele. Mas aí quando você vê nesse processo todo, você está envolvido, né? As pessoas te veem como uma referência, elas veem você como alguém que elas também se sentem representadas. E quando você vê, você está no meio. Você está no meio desse circuito. Você foi meio que por osmose, digamos assim, né? Porque o Rodolfo... Né, começou... em 2022, quando eu comecei a ajudar, né, nessa questão da coordenação da campanha, quando você vê, você está dentro desse universo, né, mesmo. Conversando com representantes dos municípios, e daí a pessoa vem do seu município, daí ela vai falar do problema do município, daí o problema é mais embaixo, o buraco é mais fundo, né? Então, o ano passado, quando eu vi, eu estava participando dessa discussão de municípios. As eleições municipais elas são muito próximas, né? Então, a briga não é lá longe, não é lá em Brasília, não, ela é ali na porta da sua casa, né? E o presidente me pediu para encarar esse desafio municipal, né? Comecei como pré-candidata a prefeita. E daí você começa a andar os bairros, as ruas, as ruelas, os assentamentos, você começa a ver os problemas reais das pessoas de perto. Então foi um momento assim que foi muito importante para mim. E Dourados ficou muito tempo na mão de alguns caciques da política, né? Muito abandonada, sempre um puxadinho, sempre, vamos fazer de qualquer jeito. Não, Dourados, dá para ser de qualquer jeito, a política pública não precisa ser de excelência. E então assim, entrei nesse ambiente, né, de mudança. Não queremos uma mudança para nossa cidade, né? E daí me coloquei à disposição. Né? Não é fácil se colocar à disposição numa municipal, né? Mas é necessário. Hoje, o que um vice-prefeito faz? Então, ou melhor, o que você faz?
Dourados sempre teve uma cultura mesmo. Porque geralmente o prefeito quer o apoio do vice. Os votos. Isso, aí depois ele isola o vice. Isso acontece muito. Já aconteceu muito. Tanto é que os últimos 3 vices de Dourados, você não sabe o que fizeram, onde atuaram. Não tem nenhuma participação, né, próxima junto à gestão. E quando houve essa foi um arranjo, mas essa composição essa indicação, foi tipo uma indicação. O presidente Bolsonaro me pediu para recuar, né, na pré-campanha a prefeita. Eu conheci o Marçal um dia antes da nossa convenção, né, que eu soube que eu seria vice. Foi algo que o presidente pediu. Falou, Jeane, vem, aprende, participa, que eu quero o seu nome disponível em 2026. Então, quando eu vi, eu era candidata a vice. Então, eu tive que, da noite para o dia, virar uma chave, porque eu havia me preparado e sonhado e planejado tudo para concorrer a uma majoritária, né? Como prefeita. Então, eu tive que repensar. Bom, eu não quero ser um fantoche. Eu não quero ser um enfeite, né? Eu quero poder fazer algo pela minha cidade como vice-prefeita. Então, a campanha eu sempre trouxe essa proposta, que eu seria uma vice atuante, não seria como haviam sido os últimos vices, né? E eu tenho feito isso, né? Estou ali dentro da gestão, tenho meu gabinete ao lado do gabinete do prefeito, atendo pessoas, assim, a gente é procurado muito, né? E tenho, assim, corrido toda a cidade, trazendo demandas, fazendo parte de projetos. Você tem militado em alguns projetos em relação à regularização fundiária lá. Não é regularização, nós estamos... É regularização, né? Mas nós estamos entregando, essas pessoas estão... O título. Os títulos, né? Pessoas mais de 30... bairros super antigos já, pessoas mais de 30 anos nos seus imóveis, sem condição de fazer melhorias ali, né? Nos seus imóveis. Sem o habite, essas coisas. Sem o habite e tudo. Então, nós temos uma mega tarefa, né? Isso foi algo que foi uma prioridade da gestão, dar essa dignidade para as famílias, né? Que ficam ali à mercê. E nós estamos entregando esses títulos. Tem sido uma corrida. Me fala uma coisa. Você, PL, a bandeira do Bolsonaro muito forte, a questão do agro. Sim. E só que assim, eu tenho andado em alguns municípios ali, Dourados, Antônio João, Paranhos, Ponta Porã, meio fronteira. Eu vejo a importância da agricultura familiar. Só que a agricultura familiar parece que ela está na mão de uma organização terrorista. Uma organização criminosa. Que se chama MST. MST, exatamente. O que você acha sobre isso e o que você acredita que, se você chegar ao Senado, o que dá para trabalhar em relação à agricultura familiar e tirar esse MST? Não sei se dá para fazer. Você vai lembrar que na gestão do presidente Bolsonaro, ele começou também um projeto de titularização dessas famílias. Ele veio em terrenos aqui. Ele foi em Ponta Porã. E o PT foi contra. Por quê? O que o MST quer? Ele quer pessoas no cabresto dele, sem a independência de um título dentro das suas propriedades e podendo gerar a sua própria economia, fazer financiamentos, né? Comprar um implemento agrícola, fazer uma cooperativa, vender os seus produtos e crescer e ampliar. Não, ele quer pessoas ali, reféns. Tem lugares que o MST aluga a patrulha mecanizada, né? As máquinas que são do próprio governo. Sim. Né? Então, a gente pensa assim, essa política de você dar independência para esses assentados é muito importante. Eu já estive perto ali no Itamaraty, eles têm cooperativas. Eles conseguem ter independência, e eu falo isso até mesmo para as áreas indígenas. Você tem indígenas que estão hoje nas suas terras e não têm uma independência financeira, vivem a vida inteira dependendo de migalhas que detém eles ali, que os retém em um estado de miséria. Por exemplo, Paranhos é uma cidade dependente do Bolsa, eu não sei como é que chama isso, mas do benefício do indígena. Então, exatamente, chega o dia do pagamento, as lotéricas, ficam aquelas filas quilométricas. E eles minam a segurança jurídica do produtor rural com tudo isso, né? Para fazer... É um terror, né? Fica terror, fazendo uma... E daí as pessoas que estão dentro da terra ali, eles colocam os indígenas ou assentados, é outro terror,
porque eles não dão a independência para que essas pessoas se tornem produtivos. Então, é uma política pública. Vamos fazer a reforma agrária, uma reforma agrária responsável. Né? Vamos analisar as famílias que realmente têm aptidão para serem produtores rurais, para terem a sua agricultura familiar, que querem, que não vão pegar um lotezinho, vender e daí ter a vida. Não, pessoas que querem realmente estar na terra, produzirem, dar o título e dar as condições para elas serem independentes e produzirem riquezas, produzirem alimento, né? E poderem ampliar. É isso que é uma reforma agrária responsável. Não é a reforma agrária que o PT faz. E comprar a terra, pagar o valor justo para o dono da terra. Porque o dono da terra, ele trabalhou, Sim. ele conquistou o patrimônio e ele comprou. Agora, o governo ele dá um título de uma terra para um produtor, uma pessoa que foi lá, que não desapossou ninguém, ela não invadiu, ela não teve nenhum esbulho possessório, não, ela foi lá e comprou. Daí, de repente, chegou o governo e fala, não, isso aqui é terra indígena. Mas peraí, mas quando me vendeu... Não era terra indígena. E daí não quer pagar o preço da terra. Mas você tem que pensar o seguinte, veja bem. Se é terra indígena e aquela pessoa, aquele proprietário tem a posse, tem o título, tem a escritura, foi porque o governo... O governo deu o governo tem fé pública. Se o governo deu e naquele momento o cara pagou e tá com a terra e hoje não, hoje é indígena, o governo tem que indenizar alguém. Indenizar, ou exatamente. É o indígena ou é o dono da terra. Indenizar o que pagou. Todas as benfeitorias. O valor de mercado. É o valor de mercado. E a formação, porque você compra uma terra bruta, você gasta outra terra em cima para você abrir, para você formar uma pastagem. Então, tudo isso tem que ser contabilizado. Porque senão, o que acontece mesmo? As pessoas acham que produtor rural são pessoas que têm dinheiro sobrando. Não, gente, a vida de produtor, para você ter lucro, você tem que andar ali na margem, entendeu? E você precisa pensar que não é como uma empresa. Uma empresa, você compra lá um estabelecimento. Tá? Você abre uma empresa, sei lá. Uma empresa você tem um fluxo. Exatamente. Né? Você abre uma empresa de uma confecção. Você vende roupa. Chegou um momento que você não tem lucro. O que você faz? Você liquida o seu estoque. Você fecha as portas. E você vai para casa. Se o prédio é teu, você monta vende, outra coisa. Você vai para casa. Você faliu, você vai para casa. O produtor rural não. Você tem o ITR que você tem que pagar. Você vai fechar a porteira e vai para casa? Como que faz? Você sabia que agora na gestão Lula, ninguém consegue vender terra. Ninguém vende, ninguém compra. Parou. O produtor rural está quebrado. Plano safra está complicado. Você conseguir custeio. Não chega. Você não consegue custeio. E no nosso estado, nós tivemos um problema de estiagem absurdo. O sul do estado está mais de 3 anos com quebras de safra. E quando na comissão... Até a comissão Rodolfo, meu esposo, ele é presidente da Comissão de Agricultura desse ano. Ele conseguiu aprovar a securitização e colocou o Mato Grosso do Sul dentro da securitização. O projeto de securitização era ter 30 bilhões do pré-sal para poder ajudar todos os produtores quebrados do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. O que nós tivemos? O governo fez uma medida provisória, tirou o pré-sal da securitização, contemplou 2 cidades apenas do Mato Grosso do Sul. 2 cidades, eu não sei se é Naviraí e Deodápolis, não me recordo, são 2 cidades só. Diminuiu de 30 bi para 12, quer dizer, não vai chegar no Mato Grosso do Sul, só o Rio Grande do Sul que vai chegar esse dinheiro. Quer dizer, o agro do Mato Grosso do Sul está entregue à sua própria sorte, está quebrado. Nós tivemos um aumento de 600% em recuperação judicial. O agro está quebrado. O agro do Mato Grosso do Sul é responsável por boa parte do PIB do nosso estado. E às vezes as pessoas pensam, mas Jean, você está falando isso política para rico. Não, gente, isso aqui é política, é de emprego. A gente está falando de agricultura familiar, de pequeno comida, produtor. É o valor da comida que chega no mercado, é do emprego, o dinheiro está gerando emprego, as empresas estão falindo. Você anda no centro das cidades, só tem placa de aluga. Dourados é um monte, gente. Marcelino Pires não tinha um ponto para alugar. Hoje você anda, você aluga o que você quiser. Sim. As famílias, 80% das famílias estão endividadas, isso é dado oficial.
o Brasil está empobrecendo num ritmo alarmante. Tudo isso é a política pública, a política econômica do governo Lula. E aqui no nosso estado, um agro quebrado é um estado quebrado. E não estamos nem falando de reforma tributária. Estamos falando como que se lida com investimentos para o agro. Agricultura familiar, o agro em todas as suas vertentes. Tanto a agricultura familiar como de médio e grande porte. Não, e outra, até no governo Ridel Azambuja, a Agraer está na mão do PT, a gente sabe. Sim, exatamente. E vai manter o cabresto. Uma agricultura familiar refém de movimentos terroristas. Giane, você recentemente foi num evento falou sobre o 8 de janeiro, falando sobre anistia. O que você acredita? Eu queria que você contasse um pouco sobre esse momento, né? O presidente Bolsonaro perdeu a eleição e começou esse movimento de quartel, que depois culminou no 8 de janeiro e que virou toda essa palhaçada jurídica. Eu tenho batido muito nessa tecla. Esquizofrenia jurídica. É uma aberração. Você é advogada, não dá para entender o que acontece, o que está acontecendo. E aí você subiu lá no carro, falou sobre essa anistia, deu uma repercussão. O que você acredita sobre isso? A anistia, ela é um modelo jurídico constitucional justamente para corrigir erros. Então, ela é constitucional. No Brasil tem uma história de anistia. Quem está no poder hoje já foram os anistiados. Sim. E ganham ainda uma pensão, né? A aposentadoria, sei lá, um valor que eles ganham, justamente porque foram anistiados. E hoje, uma dificuldade absurda de reconhecer que o STF tem uma escalada totalitária e arbitrária. Criou-se um demônio de 7 cabeças. Uma aberração uma jurídica. Aberração jurídica, prendendo, né, os patriotas, as pessoas que estavam ali no 8 de janeiro. Muitos perderam o equilíbrio ali, é lógico. Eu vi algumas condenações agora. Não são terroristas. Sim. Não são pessoas que cometeram atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, não. Depredaram o patrimônio público, vândalos, e tem que responder por esses tipos penais e nas instâncias competentes para julgar cidadãos comuns. E que com a pena individualizada, né? Com a pena individualizada, exatamente. Eles estão julgando um pacotão, né? Eu vi agora... pacotão no STF, sem direito a recurso, você não tem o juízo natural, né? Todas as instâncias... Não cabe HC contra decisão monocrática de ministro. Cabe. Então, assim, tudo isso, a anistia, ela vem para sanar todos esses equívocos jurídicos, vamos colocar assim, né? Para ser mais brando. Mas nós temos o Hugo Mota, não pauta, nós temos todo um ambiente hoje muito duro em Brasília, né? Nós temos a oposição batendo firme que isso nós precisamos, para nós podermos pacificar o Brasil, é extremamente necessário. Infelizmente, as pessoas têm falado, alguns, né? O relator tem falado sobre dosimetria da pena, isso não vai. Mas isso não existe. Isso não existe, não dosimetria da pena... Você tem que mudar o Código Penal. Não tem como você... Isso sim é inconstitucional. Né? Não existe isso, cara. O remédio deles que é inconstitucional. Então, a gente não pode recuar nessa pauta, mesa. Não dá para recuar nessa pauta. Agora, o que vai acontecer nos próximos dias? O presidente Bolsonaro com a saúde extremamente debilitada, preso. Nós temos o Collor com uma saúde que não chega nem perto da saúde do presidente Bolsonaro, dos riscos de saúde do presidente Bolsonaro, está em prisão domiciliar. Mas eles Maluf ficou em prisão domiciliar. Exatamente. O Roberto Jefferson. Tantos outros que foram presos em esquemas de corrupção passaram por prisão domiciliar, muitos estão, e o presidente Bolsonaro ali numa situação que realmente é muito preocupante, a saúde dele. Ele tem medo de comer a comida que a Polícia Federal dá. Eles não estão permitindo que a família entregue o alimento. Por conta de várias cirurgias, ele tem uma questão alimentar, uma necessidade especial do alimento que ele ingere. Sim. Né? Isso não está sendo contemplado, né? Então, vivemos dias de muita
de muito Levou uma totalitarismo. facada. Levou uma facada. Não, o Adélio Bispo é um lobo solitário, não é. Eles falam que é, mas não é. Não. E não querem descobrir ou descobriram e Então, estão blindando, algumas né? teorias Algumas dizem teorias. que foi o Jean Willis que financiou. Algumas teorias Tanto é que ele falam foi pros isso. Estados Unidos, né? Depois ele fugiu e tal. Mas a investigação nunca chegou a uma conclusão. Não, virou pizza, né? Toda essa... então, assim, nós precisamos lutar por anistia. Anistia ampla, geral e restrita é a única forma de nós pacificarmos o Brasil. Eu acho isso uma redundância, porque a anistia já é ampla, geral e restrita, né? Sim. Só que a gente tem que falar e tem que falar verbalizar. o óbvio. Porque eles querem diminuir porque pena. Eles querem flexibilizar Diminuir isso daí. pena não é anistia. Anistia é anistia. É um remédio constitucional, independe de STF. Sim. É e prerrogativa... o STF, você viu a declaração deles. Não, se vocês Querendo votarem, nós vamos derrubar. Então, hoje o ministro do STF, ele quer ser um popstar, ele tudo. quer dar entrevista. E você percebe que quando o presidente Bolsonaro começou a falar que o STF tinha que ser uma corte meramente constitucional, eles começaram uma escalada contra ele, né? Sim. Então, hoje, nós precisamos de maioria no Senado, nós precisamos de maioria no Congresso, justamente para nós tornarmos o STF uma corte constitucional e com várias traves. Sim. Porque o lawfare hoje no Brasil, ele é real. Se você hoje fosse... Polêmica. Se você hoje fosse senadora, presidente do Senado, você pautaria o impeachment do Alexandre Moraes? Com certeza, sem nenhuma dúvida. É necessário. O Brasil não tem como continuar com esse homem achando que ele é o dono do Brasil. Ele passou alguns limites, né? Totalmente os limites. Isso falando juridicamente, não vamos nem entrar não é politicamente. no mérito. Juridicamente, ele passou todos os limites. Então, juristas sabem que hoje a Corte, o Supremo Tribunal Federal, hoje está envergonhada diante de desembargadores, pessoas que entendem de leis. Meus amigos professores de Direito Constitucional vão falar o quê? Vão falar o quê? Nas suas aulas, né? Tá difícil até advogar. Você advoga aqui, chega lá e daí? Você não sabe a regra do jogo. Você vai jogar um jogo daí sem saber. Os grandes escritórios são todos sócios do STF, todos puxadinhos da família de ministros. Gente, isso é um absurdo. Tapar o sol com a peneira, isso não pode. Não pode, isso não pode acontecer. Agora esse negócio, esse escândalo do Banco Master aí, é a esposa do Alexandre de Moraes que está advogando pro cara, já foi solto. Já está solto. E os pensionistas... Então, o que está acontecendo no Brasil? Aqui mesmo a Adriane Lopes mandou uma carta para eles lá, uns milhões lá. Eu nem vou entrar nessa seara. Impeachment da Adriane Lopes. Então, assim, eu pautaria com certeza o impeachment de Alexandre de Moraes e um projeto de lei realmente que trouxesse... Porque, veja bem, vamos entrar um pouco mais na parte... Mandatos vitalícios, parte jurídica. O regimento do STF, ele é anterior à Constituição. Sim. No artigo 43, ele prevê que em sede do Supremo Tribunal Federal, o juiz pode fazer a função de, digamos assim, a função que o Alexandre de Moraes tem feito, que é julgar, que é... de ser o presidente do Brasil. De ser o dono de tudo. Só que a Constituição é 88, então ela é posterior ao regimento. Tacitamente, isso está revogado. Sim. E eu acredito... E eles não votaram um novo regimento por quê? Então... Porque não há interesse. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito assim... Os constituintes deram muito poder ao STF, mas eles não previam que isso talvez ia sair do controle. Esse bicho de 7 cabeças. Porque saiu do controle. Saiu. Hoje o STF tem muito poder. Não dá para ser vitalício. Você tem aí, o PT. Isso não é democrático. O Lula vai pro... O PT vai pro PT 6. Lula 4, PT 6. Sim. 6 mandatos de PT, 24 anos. Fora Fernando Henrique, que era esquerda também. Eram amiguinhos, né? Se você tá aí 30 anos no poder, você indica... Você domina tudo. Daqui a pouco, todos são indicações
Sim. do seu partido. Como que isso se torna uma democracia? A Sabe, indicação de tem forma que ter vitalícia. Tem que ter um formato diferente. Esse padrão. Tem que ter uma análise mais jurídica, meritocracia, sabe? Não, o cara tem que ter notório saber jurídico. Aí coloca o Dino, que pra mim não sabe nada. Foi juiz, mas ou não sabe nada ou é malandro, sabe? Ou uma votação próprio dentro do colegiado mesmo dos juristas. De juízes, embargadores, analisa a carreira do cara, faz uma pesquisa social do cara. Essa pesquisa fica um termo muito genérico, muito abstrato. A gente precisa de um rol taxativo. Sim. Que você não fique na mão só do presidente. Porque daí sim você vai ter uma corte independente. E mandatos, você não pode ter um mandato vitalício. O cara se sente realmente acima da lei. Você não pode dar margem para entendimento, né? Tem que estar escrito lá. 5 anos é 5 anos. Exatamente, um rol taxativo, tem que ter um mandato. Eu acredito assim, que 8 anos como Senado, tem que ter um mandato fixo ali. Daí ele saiu, o cara vai pensar. Porque depois de 8 anos, ele volta a ser uma pessoa comum. Uhum. Entendeu? O vitalício não, ele está acima, ele é mais importante que o presidente. O STF decisões hoje... monocráticas, a gente não pode ter decisões monocráticas. Você tem que ter um colegiado decidindo, analisando aquilo ali. Foi o caso de eu entrei com a habeas corpus contra a decisão do Alexandre de Moraes, né? Entrei endereçado ao presidente, que na época era o Barroso. Só que eu já sabia que existe uma súmula, a súmula 606, que barra habeas corpus de decisão de ministro do STF. Agora, veja bem, se eu tenho o STF como última instância, o STF são 11 ministros, eles dividem em turmas de 5 mais o presidente. Sim. Se eu tenho uma turma de 5, que foi o caso do Bolsonaro, que votou a prisão do Bolsonaro, foi 4-1. O recurso tem que ser para outro. Não, o recurso tem que ir para o pleno. Porque mesmo que seja 5-0, eu tenho mais 6 ministros que poderiam, se eu tenho a possibilidade de reverter uma decisão, então não é a última instância. Exatamente. Então essa é a briga jurídica que eu tenho, né, travado, porque isso não é constitucional, porque a gente não sabe a regra do jogo. Hoje pode ser o Bolsonaro, amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser até o Lula. Sim. Porque o ditador, ele não tem amizade. Enquanto você está bajulando ele... Tem que estar na lei, tem que ser taxativa a regra do jogo. Então, nós precisamos pensar numa reforma à Constituição no que tange aos poderes do STF. Isso é uma questão de sobrevivência do Brasil. Para que a gente não chegar... foi o Equador que ele fechou, o Supremo Tribunal Federal? Não me lembro. Não. Bukele é El Salvador. El Salvador. El Salvador. Ele fechou o STF deles. Os caras falam bem do Bukele, mas eu sei lá. Eu tenho uma opinião diferente. Vamos pensar o que fazer, né? Com o STF. A gente tem que fazer algo. Isso é... E hoje você tá, sabe, respirando esse propósito. Sim. Você é cristã, evangélica. Você chegou a conversar com Deus já sobre isso? Deus Muitas falou, vai. vezes, todo dia. Confirma. Sabe, igual, não sei se foi Gideão que falou, olha, faz a lã molhada. Depois seca. Para não ter dúvida, né? Mesa, eu estou na política. Né? A minha raiz, ela é cristã. Uhum. Sou ministra de louvor desde os meus 15 anos. Eu não é palestrante, né? Eu sou missionária, sempre cuidei de pessoas, em células. Prego, falo de Cristo, evangelizo. Isso é a minha raiz. Então, é lógico que antes de qualquer decisão dentro da política, eu consulto ao Senhor, eu faço um propósito, vamos jejuar, vamos ouvir o céu, vamos ver o que o Senhor pensa a respeito disso. Você é ministra de louvor. Qual que é a música, ultimamente, assim, que Deus tem falado com você? Aquela Santo pra Sempre. Canta uma palhinha. Ai, meu Deus, você quer que eu canto? Não vou cantar, não. Não tem instrumento, não vai... Não tem referência, então não desafina. Ai, vou ter que pegar a letra aqui, peraí. Só o refrão dela. Só o refrão dela, tá bom. Não, é uma música que ela fala sobre governo. E até tá aqui, né? Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos.
os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Essa música é do o Guedes, né? Gravou. E depois ela fala, né? E os anjos cantam santo, toda a criação santo. Essa música ela tá muito no meu coração porque ela exalta o governo soberano de Jesus. Que tantos anjos que estão no céu quanto todos os homens da terra cantam santo, santo. E não existe nenhum nome maior do que o nome de Jesus. E é isso que eu declaro sobre a nação, sobre as nações. Em Daniel, eu não sei se é Daniel 2, que é um livro da Bíblia, ele fala que o Senhor muda o tempo e as estações. O Senhor estabelece reinos, o Senhor destrona reinos. Tudo está na mão de Deus, né? A Bíblia fala também que quando o justo governa, o povo se alegra. O povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo se entristece. Então, né? dentro dessa perspectiva, a gente se questiona, Senhor, o que o Senhor tem de propósito para o Brasil? Por que o Lula ganhou? O que o Senhor quer? O que o Senhor espera da igreja? O que o Senhor espera de nós? O Senhor quer que a gente entre num momento de arrependimento? Será que nós erramos? Porque na palavra de Deus, você me disse que você se formou em teologia. Eu me formei em teologia, tô meio desviado, mas eu oro sobre isso, sabe? Sobre o Brasil. E tem me vindo uma palavra muito forte ultimamente, que é assim... É aquela passagem que fala Deus restaura a cana quebrada e reacende o pavio que fumega. Mas o porquê que Isso a cana foi forte, quebrada? cara. Por que um dia o Senhor permitiu... Você vai ver em toda a palavra de Deus... Teve muitos momentos de que Israel foi levado exilado, foi levado... Saiu do propósito. Saiu do propósito. Por quê? Porque eles se corromperam, eles erraram. Daí Deus permite um momento de dor, de exílio, de escravidão, para que eles voltem ao arrependimento, para que eles voltem ao Senhor. Então, quando a gente faz uma leitura de todas as histórias da palavra de Deus, o propósito sempre foi o arrependimento. Então, essa música fala que nada foge ao controle do Senhor. Deus está sobre todos. Então, eu tenho colocado isso, o Brasil. O que nós erramos? Vamos voltar à nossa essência, né? Aquela palavra que diz, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, né? E sararei a terra. Então, eu acredito que é isso que a igreja de Cristo no Brasil precisa voltar ao arrependimento. Né? O povo precisa voltar ao arrependimento. Se nós temos, não sei se é 70% do Brasil é cristão, então alguma coisa está errada. Sim. Porque alguma coisa tinha que estar diferente no Brasil. Mas nós temos índices alarmantes de divórcio, nós temos níveis alarmantes. A sociedade está destruída, as famílias estão destruídas, então não são cristãos de fato, não conhecem, porque quem vai para as escrituras nos mudam. E existe uma mídia lacradora, você veja, a Damares, eu já conheço a Damares há muito tempo, até da Adonep, antes da Adonep, sim. E ela... A Damares e o senador Magno Malta também, já há muitos anos. E ela vem levantar essa questão do abuso infantil. Ela já veio várias vezes aqui em Campo Grande. Sim. E a mídia lacradora, não, isso aí é mentira, isso aí não existe. Ilha de Marajó é um Onde já se viu, fake. Gente? Tem os vídeos, os depoimentos das famílias. E agora a gente vê que tá tudo aí comprovado. Sim, daí vem um influenciador e fala, daí todo mundo escuta. Mas quando é alguém da direita, ninguém escuta. Nós temos uma escalada de abusos sexuais contra crianças. Nossas crianças estão sendo destruídas. Os índices são alarmantes. Né? A nossa senadora, como você disse, a Damares, tem um carinho enorme pelo trabalho dela, por quem ela é, pela história dela. E uma das pautas tão grandes que ela levantou foi o Cadastro Nacional de Pedófilos, que foi vetado pelo Lula, justamente no quesito que fala que esse cadastro ele tem que ser público até 12 anos após o cumprimento da pena. Por quê, Mesa?
Porque é justamente quando esse pedófilo, esse estuprador, ele sai, ele cumpre a pena e ele volta para as ruas, que o nome dele tem que ser público. Sim. Porque a reincidência nos casos de pedofilia são de 50% no primeiro ano de soltura. Esse tipo de crime, essas pessoas são incorrigíveis. Até 70%. Até o terceiro ano de soltura, nós temos um índice no segundo ano, 70%. Terceiro ano de soltura, 100% de reincidência. E é justamente esse cadastro que foi defendido pela Damares para que uma empresa, numa creche, numa escola, num hospital, quando as pessoas vão contratar, ela vai lá olhar. Opa, esse cara tá na rua, mas ele cumpriu pena por estupro, por pedofilia. Não, eu não vou colocar esse cara dentro da minha instituição. E é justamente o governo do PT falando: nós defendemos estupradores, não estamos nem aí para o destino das nossas crianças. Né? Então, a direita levanta essa tese, não, essa pauta extremamente importante. E é justamente, eu fiz um projeto de lei, depois que eu estive com a Damares em Brasília, conversamos sobre isso, e eu coloquei em pauta, eu chamei a nossa bancada do PL em Dourados, um projeto de lei que... E Dourados tem também uma questão indígena, né? Eu vi agora uma notícia de uma menina que sofreu um abuso coletivo, Sim. né? Então, eu não sei se é uma cultura isso. Foi para cirurgia, né? Porque ficou assim totalmente comprometida ali, né, as funções dela. E isso, infelizmente, não é algo que acontece, não é corriqueiro, né? Não é uma exceção, não né? é uma exceção, exatamente essa palavra. Não é uma exceção. Muitos casos, eles chamam, o nome dado é a feirinha. Vamos fazer a feirinha. E eles escolhem uma menina que tem a família totalmente desestruturada, que o pai é alcoólatra, que não tem pai, que a mãe é louca. Eu devia ter pegado meu taco. Eu tenho um taco que eu mandei escrever mesa, que eu falo que é remédio para pedófilo. Os direitos humanos, os direitos humanos para pedófilo tem que ser isso, exatamente. Concordo com você, viu? Eu fiz um trabalho em 2017 no lar, né? Num abrigo de crianças. E foi um ano. Era tipo uma célula que eu fazia com as meninas. E eu levava meu violão, eu toco. E a gente fazia musicalização com elas. A gente fazia teatro. E a gente tinha um momento ali, sentava no chão mesmo, algo bem simples. E foi um momento muito importante. Mas 70% das meninas que estavam ali foram meninas abusadas, indígenas. E eu me recordo que uma delas havia sofrido, né, um abuso coletivo. E às vezes até dos próprios pais, parentes. Sim, né? Essa menina especial tinha sofrido um abuso coletivo, mais de 14 meninos. E eles falam primos, porque são tudo próximo. E ela quase morreu, ela teve que passar por várias cirurgias de reconstrução ali da parte íntima dela. E quando eu cheguei lá, ela ficava arredia. Sabe? E depois de um mês, essa menina, a hora que eu chegava, ela subia no meu colo e ficava o tempo todo comigo. E teve uma mudança de comportamento, mas uma menina, assim, com sorrisos. Uma menina de 9 anos de idade. E isso precisa ser combatido. Inclusive, eu estive numa... E não dá para combater isso com água com açúcar, né? Tem que ser Não, tem que ser com forte, dureza, né? rigor da lei. E eu digo o que eu disse na bancada, ali na nossa Câmara de Vereadores, nós tivemos uma audiência pública do Conselho, e elas falando sobre o Conselho, a importância do Conselho, legal. Mas no caso de Dourados, que tem a maior... comunidade indígena urbana do Brasil, eu defendi o seguinte: nós precisamos de um conselho tutelar indígena. Um conselho tutelar federal. Porque precisa ter um conselho lá dentro. E a Força Nacional, que fica aí defendendo invasão, tem que ter um polo da Força Nacional indígena lá dentro para defender as nossas crianças. Porque essas sim estão sendo destruídas dentro das aldeias. Isso não é cultura. O alcoolismo as drogas. Agora, se você tem um conselho tutelar dentro, e se você tem uma força policial dentro da aldeia, o indígena, antes de cometer qualquer tipo de abuso, de feirinha, de uma série de atentados contra os... eu vou pensar 2 vezes. Por quê? Porque está ali dentro.
Tá ali pertinho, próximo. Esse tipo de trabalho não pode ser fora das aldeias, tem que ser dentro das aldeias. Giane, aborto, drogas, jogos de azar. Sou totalmente contra. Qual que é a sua opinião sobre Não, eu isso? sou contra, eu sou pró-vida, sou contra o aborto. Nós precisamos ter ferramentas, mesa, que cuidem dessas meninas, né? Meninas que estão Porque, abandonadas. Uma menina, vamos colocar, uma menina adolescente, estava ali com o namorado, engravidou, está desesperado porque não tem apoio familiar. Ela está num momento de vulnerabilidade. Nós precisamos ter uma... Mas já começa que ela já poderia ter uma orientação. Exato. Não é uma orientação igual eles querem distribuir cartilhas. Orientação de como abortar. Como se tornar trans, como abortar. Tomar hormônio, não é isso. Hoje eles têm... fala que você foi estuprada, que você tem um aborto fácil, acessível. Então. Não, nós temos que ter uma cartilha. Vamos acolher essa menina. Vamos dar todas as formas para que ela continue com a gravidez. Porque isso começa na família. A família desestruturada começa a desencadear toda uma série de problemas. E o que acontece? Né? Quando eles tornam o aborto mais fácil e acessível, eles não têm uma forma de orientar, olha, os danos do aborto. Se torna um método contraceptivo o aborto. Sim, exatamente. Não falam que 70% das meninas que abortam desencadeiam depressão, desencadeiam idealismo, a suicídio. Eles não mostram psicologicamente, que o aborto... espiritualmente. Exatamente. Que ela pode ter riscos à saúde, que ela pode nunca mais conseguir engravidar. Eles não falam que o método, qual que é o método que vai ser utilizado, que eles vão gerar ali uma tortura a essa criança, que ela vai ter um processo de parto como se fosse um parto normal, mas de uma criança morta, e que esse parto é muito mais difícil. Eles não informam nada, eles só falam, vai lá e aborta. E hoje você tem previsto no ordenamento jurídico, em alguns casos, que é permitido o aborto. Só que eles querem, muitas vezes, agora queria aprovar e o STF interviu, com 20 semanas, né? Sei lá, depois de 20 semanas, Sim. Não tem como. Depois de 20 semanas... o método para isso é a injeção de cloreto de potássio. Fetal, exatamente. Que é tortura. E aí... A criança vai ser torturada. E daí ela vai entrar em um trabalho de parto. Sim. Você sabe? Sim. Que eles vão induzir um trabalho de parto. Quando uma criança é viva, você sabe que num parto natural, a criança ajuda a mãe. Uhum. As contrações, a criança também faz movimentos ali para sair. Você entrar num trabalho de parto com contrações de um bebê morto, assassinado, ele se torna 50, 100 vezes mais difícil. Então, essa menina, ela vai passar por todo esse trauma dela assassinar a criança numa injeção desse tamanho, entrar na barriga dela. O bebê vai morrer dentro até o choro dela. Da criança. E ela vai entrar num trabalho de parto mais difícil de uma criança morta. Isso não vai fazer com que ela não seja mãe. Vai fazer com que ela seja conivente, coautora de um assassinato. E eles não trazem mesmo... Desculpa, deixa eu só terminar essa parte. Eles não trazem a consciência do tamanho da fila de adoção que nós temos. Sim. Eles não falam para essa menina que às vezes fala, não, eu não quero. Ela pode ter o direito de falar, eu não quero, eu não tenho condição de cuidar dessa criança. Mas aquilo que talvez seja dor para essa menina vai ser cura para uma fila absurdamente grande de famílias que esperam há mais de 20 anos ter um filho. Então, aquilo que para ela não vai ser bom, vai ser maravilhoso, né? E você sabe que todo o processo de cura, aquilo, você ressignificar, faz parte dentro da psicologia, você ressignificar aquilo que foi difícil para você. Você dá um novo significado. Então, um bebê que nasceu e uma menina que talvez foi abandonada por esse homem, né? Foi abandonada pelo pai, pela mãe, não tem como sustentar. Ela tem famílias que estão esperando e é a melhor forma dela ressignificar. Essa criança ela vai ser amada, vai ser cuidada. Nós temos quantos depoimentos de hoje pessoas adultas que falam eu sou fruto de um estupro. E a minha mãe decidiu bravamente. Eu conheço alguns casos. Sim. E essas pessoas hoje que são adultos falam,
Hoje eu sou um processo... Agradece, Eu né? agradeço a minha mãe porque teve coragem e hoje eu quero lutar pela vida. Então, esse movimento pró-aborto, eles não trazem esses dados mesmo. Você sabe o que é complicado? O STF, ele estava contra uma resolução do CFM que permite o médico escolher, porque o médico ele tem foro íntimo para escolher se ele vai fazer um procedimento ou não. Você o STF queria obrigar. Ele não pode. E o correndo o médico risco vai de falar ser assim, preso. isso vai contra a tudo que eu acredito, então eu não vou. E a resolução do Conanda, né, que nós conseguimos derrubar agora, a Cristoneta, um projeto da Cristoneta, o deputado federal, ela falava justamente que se a criança chegar ali e falar, eu fui estuprada, o adolescente, eu fui estuprado, um adulto foi estuprado, vai direto para o aborto e não precisa não precisa um boletim de ocorrência, um processo de investigação, não precisa colher o material para exame de DNA, justamente para você ter uma investigação. Aquela criança, sem chamar os pais, sem chamar o conselho tutelar, sem explicar nada para essa criança. Quer dizer, vai lá, faz um aborto, essa criança nem sabe o que está acontecendo direito. E ela volta para onde, Mesa? Ela volta para o lugar que ela foi estuprada. Para ela passar por novos abusos. Você está entendendo? Porque não vai haver investigação. Pela aquela resolução absurda do Conanda, não haveria investigação nenhuma. Muitas vezes essa criança vai voltar para casa do estuprador. E o boletim de ocorrência é justamente para oportunizar, no conselho tutelar, acompanhar justamente para oportunizar que essa criança ela não volte para o lugar onde ela é vítima fácil. Você sabe que o conselho tutelar ele é uma das coisas mais importantes dentro do município. Sim. Porque tem também a questão do idoso. Quantos idosos abandonados, às vezes sofrendo violência patrimonial, Sim. porque a família quer já dar um fim nos bens. É uma luta, né, pelo conselho tutelar do idoso, né? De poder fazer esse acompanhamento dos nossos idosos. Isso é um tema extremamente importante. Falta casa de longa permanência, que fala hoje, né? Os asilos. Sim, em todos os municípios a estrutura ela é muito pequena de acompanhamento dos nossos idosos. E agora a questão das drogas. Por exemplo, Campo Grande, a gente vê que o centro virou meio que uma cracolândia. Eu não sei como é que é em Dourados, mas o que você acredita, né? Lógico, a gente está aqui próximo da fronteira, a gente sabe o que é a rota caipira que eles falam, que entra, né, muita coisa. Mas o que seria uma política, você, enquanto senadora ou governadora ou deputada? Olha, tá cheio de coisa aí pra mim, né? Olha aí, ó. Ó o juiz dele, ó o juiz desse menino. Quem sabe, né? Quem sabe você não é governadora do estado? Só o Senhor, nós estamos aí. Deus é que levanta. Né? Deus levantou Davi, era o menor da casa dele. Estava cuidando das ovelhas. Lá atrás das malhadas, quando ele foi pego ali, né? Chegou Deus Samuel. Exatamente. Deus levantou José do Egito. Exatamente. Deus levantou você, talvez, sei lá. Pode ser, né? Quem sabe? Estou à disposição daquilo que o senhor quiser. Essa política antidrogas, o que nós percebemos? O governo do PT ele entrou e ele mudou muito a forma com que os critérios, os requisitos para que as comunidades terapêuticas, essas clínicas, tivessem acesso a recurso público, justamente para garantir a manutenção delas, né? Hoje as clínicas estão soltas à sua própria sorte. Falidas, né? Muitas vezes. Falidas. Antes, através da Secretaria de Saúde, nós conseguimos recurso público para manutenção. Então, esses critérios, um rol taxativo extremamente burocrático, amplo, e muitas delas, a maioria delas, os profissionais que atuam dentro delas são profissionais que vão ali de graça. Eles fazem um trabalho filantrópico ali. Voluntário, né? Voluntário. Você não consegue cobrar, você vai vir aqui todo dia, tal hora, ficar tantas horas. Não, eles vão voluntariamente. E você não consegue cumprir esse rol taxativo para um recurso público. E daí fica extremamente limitado o número de dependentes que elas conseguem atender. Essa cracolândia nas ruas, o que é o ideal?
que você consiga, você ter essa busca ativa, você tira eles e coloca dentro dessas clínicas, mas nós precisamos do poder público custeando isso. Né? Um tratamento para que realmente, depois aí de 8 meses, cada clínica tem um tempo determinado, 8, 9 meses. Esses dias eu atendi um rapaz que ele fazia um tratamento com ibogaína, que é uma raiz africana. Só que a Anvisa proíbe, eu até entrei com uma ação, é uma raiz é natural, mas ela é da África, né? E eu entrei até com uma ação para tentar fazer com que a Anvisa liberasse, né, esse tratamento. E eles negaram, a justiça negou. Tudo que é bom, eles não ouvem. Sabe, é umas coisas assim que não dá para entender. Sim. Tudo que é bom, barato, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, eles tiram. E não gera imposto, né? Se gerasse imposto. Exatamente isso. Então, assim, hoje é um problema de saúde pública. Sim. A questão das drogas, a questão que a gente falou sobre aborto, é saúde pública. Mas você tem um presidente da República que fala que os traficantes são vítimas dos usuários. O que você vai esperar de um governo como esse, Mesa? Que política pública antidrogas que você vai esperar? Proíbe você ter um revólver para se defender. Exatamente. Então, assim, não tem o que se esperar de diferente do governo do PT, do Lula, da esquerda. Né? Nós precisaríamos de políticas públicas que tragam um corpo maior para as clínicas, comunidades terapêuticas, justamente para nós podermos esvaziar as ruas dos dependentes químicos. E leis duras, né, contra facções criminosas, contra traficantes, enquadrando os traficantes como terroristas. Né? Nós tivemos agora... o Trump parece que tá batendo firme nisso daí, tá né? Tá batendo, tá cercando a Venezuela. Vai saber onde que o Maduro se escondeu, né? Será que ele veio pedir asilo aqui pro amigo dele, Lula? Talvez ele seja. Lá em Roraima, fiquei sabendo. Eu também. Dizem, né? Dizem as más línguas que tá por ali. Sei não, né? O que o Trump vai fazer agora, né? Vai sobrar pra nós. Vai sobrar. Lula só falando besteira. Só falando besteira. Talvez o Lula caia agora, né? Talvez seja a forma. Né? Tomara. Porque não dá já 30 anos de PT. Não dá. O Brasil porque Giane, eles estão multiplicando a miséria. Pra gente encerrar, passa rápido, né? Passa rápido. Você e o Rodolfo, o que vocês esperam? Você e ele vai vir para reeleição? Reeleição a deputado federal, sim, dentro do PL. Você não sabe se vai ser PL ou se não vai ser, então, né, agora é um momento eu acho que de colocar o nome, de ver pesquisa e tal, mas tem se falado de Contar, tem se falado do Azambuja, quem mais no Senado? E você, né? Eu acho, dentro do PL. Tem o Nelsinho, a Simone fala, não fala, tem Gerson, a Soraya, claro. O Gerson, são muitos nomes, né? Eu tenho feito uma caminhada mesa desde abril. Estou visitando vários municípios, conversando com muitas lideranças, deixando meu nome à disposição, né, à disposição do partido. Hoje eu estou dentro do PL, né, e eu tenho uma dívida de gratidão pelo presidente Bolsonaro. O Bolsonaro falou que você era a candidata dele, eu lembro disso. Era a candidata dele, sim. Tem vídeos você aí. Tem uma relação com a Michelle também. Uma relação com o PL, né? E é lógico que muitos nomes surgem. E é lógico que os partidos fazem pesquisa, né? Então, assim, a gente tem até março para isso ser decidido dentro do PL. Mas como a gente acaba, que meu nome está pontuando, graças a Deus, isso também é fruto do presidente Bolsonaro ter citado meu nome, é fruto de um dia eu ter falado na Paulista, que foi o único nome do Mato Grosso do Sul que um dia falou na Paulista, foi a convite do presidente Bolsonaro, é fruto das pautas que eu defendo, né? É fruto das pessoas verem que eu sou uma pessoa de direita sólida, não vou ser como uma traíra, uma onça aí que falou que era de direita e hoje quer sair pelo PT. Você não é melancia, isso está né? fora de cogitação, né? Eu tenho uma história de vida, né? Sou conservadora, sou cristã. A gente caminha com o presidente Bolsonaro desde 2014, há 11 anos, né? Então tem uma história. Você não caiu de paraquedas, caí de paraquedas, né? Agora, né? Então, tudo isso favorece que as pessoas vão acreditando que é algo sólido, né? Elas não, as pessoas, o Mato Grosso do Sul está traumatizado de ser enganado.
Isso é real. De um senador ficar 7 anos no Mato Grosso, no Brasília, esquecer e agora começar a andar. De uma senadora se eleger falando de direita e agora é de esquerda. Então, o Mato Grosso do Sul, ele está gato escaldado. Eles querem alguém sólido. Alguém que tem pautas concretas e que não vai recuar, por exemplo, como você disse. Se chegar lá, você vai lutar a favor de um impeachment de Alexandre de Moraes. E as pessoas querem saber isso, olho no olho e verdade, franqueza. Né? Então, acho que tudo isso favorece para que o meu nome vá pontuando nas pesquisas e também os partidos começam a olhar, porque os partidos querem um candidato, né, ao Senado. Né? E hoje nós estamos carentes de candidatos 100% de direita. 100% de direita. Porque o PL aqui está meio misturado, né? Tem alguns que são de direita, outros que estão se convertendo para a direita, né? Sim, então mas vai assim, saber, né? Outros partidos têm feito esse contato, né, conversado, porque a gente não sabe o futuro, né? A política, as pessoas falam que é como nuvem, né? Cada dia está de um jeito. Então, eu tenho conversado, a gente tem ouvido, né, propostas e colocado diante de Deus, como você bem disse, né? Você escuta Deus ou não? A gente tem orado para que o Senhor faça a vontade dele nessas eleições aí de majoritária do ano que vem. Jane, quais são suas redes sociais? Deixa a sua palavra final aí pro pessoal. Todo mundo que está escutando aí, me segue na minha rede social. Meu Instagram é giane.nogueira. Pedir para você acompanhar o meu trabalho, a minha caminhada pelo Estado, os meus feitos ali em Dourados, né, as minhas propostas para o Estado. Eu sou de direita e a gente trabalha... tem gente que fala que quem é de direita não trabalha com social, mas eu trabalho muito com social, com projetos sociais, projetos de lei que eu tenho levado a mais de 20 municípios do Estado. Então, tenho feito um trabalho assim estadual. Tem um projeto meu social que eu vou trazer para Campo Grande a partir de fevereiro, que é um projeto de panificação, mulheres vítimas de violência doméstica, para elas terem ali um curso profissionalizante. Eu cozinho. Mas nesse caso eu estou trazendo uma mulher que é mãe atípica. Sim. E ela fez da panificação a forma de sustento da casa dela. É um testemunho lindo. E nós já temos uma base aqui em Campo Grande, vou trazer a partir de fevereiro. Então deixar para você me acompanhar, né, para ter de perto, as pessoas vão conhecendo e para saberem, assim, puxa, essa menina carrega algo que eu acho que é importante para o Brasil, né? Então eu te encontro lá na minha rede social para a gente poder conversar diretamente pelo direct. Pessoal, muito obrigado. Deixa seu comentário, deixa seu like, me segue também nas redes sociais. Agora tem um Instagram de cortes do Mesa, Doutor Mesa, no TikTok, no YouTube e no Instagram. Um abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.